Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria tecer alguns comentários e críticas a respeito do caso lá daquele advogado que foi expulso pelo juiz no tribunal do júri por ele simplesmente ter servido água à testemunha. Essa situação acabou chocando toda a comunidade jurídica, sobretudo os advogados e advogadas criminalistas, porque qual o problema? Por que ser expulso de uma audiência só por ter servido uma água à testemunha? Será que isso, aí eu estou te perguntando, desautoriza o juiz em alguma coisa? Tira a autoridade do juiz ali de dentro da sala da audiência como presidente do tribunal do júri? A meu ver, não. A meu ver, houve um excesso por parte do juiz em ter expulsado aquele advogado de dentro da sala da audiência. A meu ver, não houve plausibilidade quanto àquela situação. Qual o problema em o advogado ou uma advogada servir água à testemunha? Isso não pode ser algo chocante. Pelo contrário, ser expulso por uma situação dessa, em hipótese alguma. Por isso que, a meu ver, percebo que a atitude do juiz foi uma atitude descontrolada, foi uma atitude desequilibrada, foi uma atitude em que não se percebeu uma prática humanizada como deve ser a prática de um magistrado, de uma magistrada dentro da audiência, ou seja, sempre numa postura psicologicamente equilibrada. Ser juiz, ser juíza não é simplesmente passar num concurso, entender muito bem de processo penal, de processo de direito penal, de processo civil, de direito tributário, enfim, não é só isso. Ser juiz, ser juíza vai muito além dessa situação, ou seja, entender a situação, ter bom senso e saber de maneira equilibrada tocar uma audiência sem se prevalecer do seu cargo, até porque o juiz não está acima de ninguém. Todas as pessoas são iguais, independentemente do seu título, independentemente da sua posição, e ainda mais o juiz. Por isso que nós trouxemos algumas críticas aqui para nós pensarmos. Críticas sempre construtivas. Primeiro, a atitude do juiz tem que ser uma atitude de servir. Olha lá em cima no balãozinho. É isso. O juiz, ele é um servidor e por isso ele está ali para servir a sociedade. E nesse sentido, ele deve trabalhar as questões sempre no objetivo de buscar a justiça. Parece complicado ouvir isso, mas é uma verdade. Ele está ali servindo a população, buscando por justiça. E nesse sentido, ele tem que trabalhar a justiça ou tentar buscar a justiça dentro dessa visão. Em segundo lugar, descendo aí no balãozinho, a postura do juiz tem que ser uma postura equilibrada psicologicamente. Não é porque você é juiz que você tem que gritar, que você tem que dizer que vai fazer isso, aquilo, não. A atitude sempre precisa ser equilibrada, dentro de um equilíbrio psicológico. Eu falava ali, ser juiz não é só simplesmente passar, trabalhar, entender ali os ditames dogmáticos da lei ou das leis e simplesmente agir ali de qualquer maneira. Não. A atitude tem que ser sempre equilibrada dentro de um equilíbrio psicológico. Descendo ali o balãozinho, mais uma, a prática do juiz tem que ser uma prática humanizada, claro, sobretudo o juiz criminal, sobretudo a juíza criminal que está diante de uma situação catastrófica, às vezes de um crime terrível. A atitude tem que ser humanizada tanto para a vítima quanto para o réu. E lembrando que o réu, ele é um sujeito de direitos. Os direitos fundamentais estão sendo ali trabalhados. Não é à toa que os novos concursos para as magistraturas dos diversos estados introduziram agora os direitos humanos para pensarmos de uma maneira mais ampla, ou seja, pensarmos as nossas atitudes de maneira mais humanizada.
E o juiz, evidentemente, o magistrado, ele precisa entender isso, ele precisa estar trazendo para si essas questões e a sua atitude deve ser uma atitude humanizada. Eu sempre falo isso em todos os cursos que nós ministramos no Instituto de Direito Penal Brasileiro, sobretudo na audiência de custódia, no curso de prática, ou seja, a visão do direito penal, a visão do processo penal tem que ser uma visão humanizada, porque se nós não pensarmos assim, os direitos fundamentais não serão salvaguardados. E, por último, proteger os direitos fundamentais. É isso aí, é quase que uma consequência da prática humanizada. O juiz está ali para proteger os direitos fundamentais. Lembrando que o réu, ele é sujeito de direitos fundamentais. A testemunha, ela tem direitos, o advogado também tem direitos. Qual o problema de uma testemunha ser servida pelo advogado ali e o advogado levar um copo de água? Não tem problema nenhum. Então, por isso que, acima de tudo, o juiz ele precisa proteger os direitos fundamentais. Nós não vimos isso ali naquela atuação, naquela audiência. E você pode ver, porque o vídeo está aí em todas as redes sociais, praticamente em todos os jornais de grande circulação, para você constatar isso. E aí, diante dessa situação, o que o advogado, o que a advogada precisa fazer? Primeira coisa, você não pode se calar diante disso. Não é brigar, não é enfrentar, nada disso. Com autoridade, com firmeza, com substância na fala e com substância de conteúdo, ali refutar uma ação nesse sentido. Ou seja, demonstrar para o juiz que não é assim que ele deve atuar, sempre com urbanidade. Você, advogado, advogada, sempre com urbanidade, sempre com equilíbrio, sempre com fundamento para poder falar. O que não pode é você simplesmente aceitar. O que acontece muito na prática é que alguns advogados, por falta de experiência, por medo, acabam se calando, acabam acatando determinadas injustiças, equívocos e alguns desequilíbrios de alguns magistrados, algumas magistradas. Isso não pode ser e não pode acontecer. Então, a primeira coisa é não aceitar, mas sempre refutando com urbanidade, equilíbrio, autoridade e, acima de tudo, fundamento jurídico. Porque você é um advogado, porque você é uma advogada. Além disso, como então nós podemos agir diante dessa situação, conforme você está vendo aí? Três situações são importantes para nós pensarmos. Primeiro, comunicar ao OAB. De pronto, se você for expulso por uma questão dessa, tem que comunicar ao OAB para que, nesse caso, seja trabalhado, seja feita a questão ali juridicamente correta para tal questão. Além disso, apresentar uma reclamação disciplinar. Isso, apresentar uma reclamação disciplinar, inclusive contra o juiz, neste sentido. Ou seja, você não pode ali simplesmente deixar que isso aconteça. Por último, buscar uma assistência de algum advogado especializado em ética e disciplina, até para estar te auxiliando nesta situação. No caso ali que aconteceu, a Abracrim, ela veio e auxiliou ali, no caso, o próprio advogado, e a Abracrim registrou ali um fundamento, ou seja, uma denúncia, entre aspas, em relação à situação que aconteceu. E isso hoje está no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça está investigando a situação, está verificando. Muitos vão dizer, mas o Conselho Nacional de Justiça não faz nada, não vai fazer nada. Faz sim, e está analisando. Ou seja, a nossa parte nós precisamos fazer. Então nós não podemos nos calar diante destas situações. Por último, eu quero registrar aqui que eu entendo que o Poder Judiciário não é assim. Ou seja, a maioria dos juízes e juízas não atuam dessa forma. São casos isolados que nós vislumbramos de ataques à advocacia, de ataques a determinadas situações, de ataques aos direitos fundamentais, de ataques aos direitos humanos. Mas isso não é uma praxe.
até porque nós temos muitos juízes, muitas juízes e juízas que estão aí salvaguardando os direitos fundamentais, entendendo que as suas práticas devem ser humanizadas, entendendo que são servidores, entendendo que devem atuar dentro de um equilíbrio psicológico e por isso estão fazendo valer o direito, estão buscando ou tentando buscar por justiça, ou seja, isso não é uma prática generalizada, mas infelizmente nós vislumbramos alguns equívocos isolados, como aconteceu agora nesta situação. Esperemos que as situações mudem, as questões mudem, para que nós tenhamos uma atitude humanizada dentro dos tribunais espalhados por todo esse país. E por fim, toda a minha manifestação de repúdio a essa situação e também de apoio ao advogado naquela situação. Não podemos deixar que essas coisas aconteçam. E nós, como guerreiros dentro das audiências, como advogados criminalistas, temos que, com urbanidade e equilíbrio, pugnar por audiências equilibradas dentro de uma justiça e com um total respeito e um reconhecimento de equilíbrio para a nossa advocacia criminal como um todo em relação aos advogados e advogadas criminalistas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, reflitam sobre isso e vamos continuar lutando por justiça. Até o próximo e nunca se esqueça, avante sempre.